Havia uma época em que o vasto oceano era um mistério inexplorado para a humanidade. As pessoas imaginavam que criaturas misteriosas e tesouros perdidos aguardavam nas profundezas escuras. Foi nesse cenário fascinante que surgiu a invenção revolucionária do primeiro submarino. No século XVI, em uma pequena cidade chamada Toledo, na Espanha, um homem chamado Jerônimo de Ayans teve uma ideia inovadora. Ele imaginou uma embarcação capaz de navegar abaixo da superfície da água, permitindo que as pessoas explorassem as maravilhas escondidas nas profundezas do mar. Essa visão levou à criação do primeiro submarino da história. No entanto, o primeiro submarino não se assemelhava aos modernos e avançados submarinos que conhecemos hoje. Era chamado de peixe submersível e tinha uma estrutura de madeira revestida com couro de boi, com pequenas janelas de vidro que permitiam a entrada de luz. O peixe submersível foi projetado para ser movido manualmente, com a ajuda de remos e um sistema de ventilação com tubos de cana-de-açúcar. Em 1580, em uma demonstração impressionante, Jerônimo de Ayans e sua equipe de aventureiros embarcaram no peixe submersível e mergulharam nas águas do rio Tejo, em Portugal. Eles navegaram pelas profundezas do rio, maravilhados com a visão dos peixes nadando ao seu redor e das plantas aquáticas ondulantes. Foi uma experiência verdadeiramente extraordinária e uma conquista notável para a época. Embora o peixe submersível de Jerônimo de Ayans tenha sido uma invenção pioneira, ele não foi amplamente utilizado ou aprimorado naquela época. A tecnologia e os materiais disponíveis eram limitados, e os desafios técnicos e logísticos de construir um submarino eficiente eram enormes. Levou vários séculos até que o submarino se tornasse uma realidade funcional e útil. Foi somente no final do século XIX que o engenheiro irlandês John Philip Holland desenvolveu o primeiro submarino moderno. O submarino de Holland era movido a energia elétrica e tinha um casco de aço resistente, capaz de resistir à pressão das grandes profundidades oceânicas. Desde então, os submarinos passaram por várias transformações e avanços tecnológicos. Eles se tornaram uma parte vital das forças navais em todo o mundo, desempenhando papéis importantes em operações militares, pesquisa científica e exploração marinha. A história do primeiro submarino é uma prova do poder da imaginação e da determinação humana. O sonho de explorar as profundezas do oceano, que começou com o peixe submersível de Jerônimo de Ayans, continuou a evoluir e se tornou uma realidade com o avanço da tecnologia. Hoje, os submarinos são um símbolo da engenhosidade humana e uma ferramenta valiosa para desvendar os segredos do oceano. Além do uso militar, os submarinos também têm desempenhado um papel importante na exploração científica. Eles são usados para estudar a vida marinha, mapear o fundo do oceano, coletar dados sobre correntes e temperaturas, e até mesmo pesquisar os mistérios das profundezas abissais. Essas expedições submarinas têm revelado uma diversidade incrível de espécies marinhas e paisagens submarinas deslumbrantes, ampliando nosso conhecimento sobre o mundo subaquático. Outra curiosidade interessante sobre os submarinos é o seu sistema de propulsão. Enquanto os primeiros modelos eram movidos manualmente ou por energia elétrica, os submarinos modernos utilizam uma combinação de baterias recarregáveis e motores a diesel. Além disso, muitos submarinos são equipados com reatores nucleares, que fornecem uma fonte de energia duradoura e permitem viagens de longa duração sem a necessidade de emergir à superfície. Os submarinos também apresentam um desafio interessante para seus tripulantes em a vida a bordo. Devido ao espaço limitado, os submarinos são projetados para serem autossuficientes, fornecendo alimentos, água e ar para a tripulação durante as missões submersas. Os tripulantes vivem em quartos apertados e têm que lidar com a falta de luz natural, além de se adaptarem a um ambiente com pressão e umidade controladas. Apesar dos avanços tecnológicos, os submarinos continuam a ser uma maravilha da engenharia e uma prova do espírito humano de exploração. Eles nos lembram que, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, a persistência, a criatividade e a determinação podem levar à realização de grandes feitos. À medida que continuamos a desvendar os segredos dos oceanos, é importante lembrar a importância de preservar e proteger esses ecossistemas frágeis. A exploração submarina nos mostra a beleza e a diversidade da vida marinha, bem como os impactos das atividades humanas. Ao usar a tecnologia para entender melhor os oceanos, esperamos também promover a conservação e a sustentabilidade para as gerações futuras. Assim,
A história do primeiro submarino nos inspira a continuar explorando, pesquisando e protegendo nosso precioso oceano, garantindo que ele continue a ser uma fonte de maravilha e descoberta para as gerações vindouras. E não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir, inscrever-se no canal e apertar o sininho. Até a próxima!